Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Na Jornada. Eu sou a Thaís, eu tô aqui com a Bruna. E hoje a gente quer falar sobre o Pai Nosso e o seu significado. Eu acredito que todo mundo que se encontra aqui e chegou até aqui conhece a oração do Pai Nosso. Mas eu acho que o que eu e a Bruna a gente quer trazer aqui hoje é: será que a gente já parou para refletir, para estudar, para entender essa oração deixada por Jesus, proferida por Ele, né? As suas palavras? O quantas vezes talvez a gente já tenha feito a prece do Pai Nosso de uma forma automática, simplesmente repetindo essas palavras? Que palavras são essas, né, Bru? Porque ela é uma prece que ela tem tanta coisa dentro dela, talvez ela tenha tudo, todas as palavras, tudo aquilo que a gente precisa. E então eu acho que essa é a ideia, né? A ideia é da gente trazer e conversar sobre o Pai Nosso. Acho que, como a Thaís falou, né? Acho que é importante deixar claro que foi uma oração que Jesus nos ensinou. Então tem de um amor também, de um... O magnetismo das próprias palavras dele. E acho que de um aprendizado, assim, ele nos ensina a nos conectarmos mais com Deus no que é a essência dessa conexão. Porque o povo vivia muito desconectado, muito focado na lei, pensando na época, né? Muito focado na lei, mas não em viver Deus de verdade. Então assim, olha, eu vou ensinar para vocês uma oração que ensina a viver Deus. Vocês vivem o Deus que existe dentro de vocês, vocês se conectam em essência com esse Deus, no sentido de se unir em energia, em consciência, se aproximar, para que as coisas que se pedem em orações sejam mais factíveis. É isso, né? O que é uma oração? Porque às vezes é isso, são palavras repetidas? É o fato de eu simplesmente falar palavras e não colocar sentido nelas? Ou é o fato de eu me comunicar com Deus, de eu sentir as palavras que a gente está falando? Então, o que é a oração? Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente quer trazer. E que oração é essa? O que é o Pai Nosso? Por que Jesus deixou uma oração pra gente? Né? Uma oração bem importante e que nós vamos destrinchar hoje aqui para discutir, né, Thaís? Porque para a gente entender o significado do Pai Nosso à luz da doutrina espírita, é importante, né? É um olhar aqui que pode fazer sentido para espíritas, mas também para não espíritas, porque no fim das contas é uma questão de conexão muito pessoal, né? Então, quem não é espírita pode olhar esse texto e ajustar, né, dado o seu momento ali, com algumas questões para que sirva também. E o importante de tudo é a reflexão sobre o texto, não a religião que está por trás. E eu vou te dizer que ela é tão assim que, se a gente for olhar, a gente vai trazer questões espíritas, mas ela traz coisas da vida que serve, né? Para todos, né? Acho que ela é bem, nesse sentido, bem ecumênica, assim, né? Exato. Né? Não à toa foi a oração. Exatamente. Então nós vamos, né, destrinchar, discutir, entender bem essa oração. Vamos lá, Thaís. Tu lê? Ou eu... Lê para nós. Acho que é importante trazer A gente vai ler sobre essa oração, está no livro Consciência e Mediunidade, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E ela tá, e assim, é num texto que diz assim: agrada a Deus a prece? Ele diz que Allan Kardec, assim perguntou Allan Kardec aos espíritos superiores, que responderam: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Na sequência ele diz: assim preferível-lhe é a prece do íntimo à prece lida. Por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Deixa eu continuar aqui para... Tá, vai lá. Esse trechinho que ela leu está no item 658, né, do Livro dos Espíritos, é uma pergunta lá. E daí depois vem um comentário adicional aqui, né? Reparemos que, ao nos esclarecerem quanto à desnecessidade das fórmulas, os Espíritos puseram em si, se for lida com os lábios, né, demonstrando que o aspecto fundamental a considerar é a pureza do coração, ou seja, o clima de elevação mental indispensável para que a comunicação se complete a nível de consciência. Nós temos um episódio, né, que vocês podem pesquisar aí, já foi algumas edições, que é Ora e presta atenção, né, Thaís? Acho que complementa, quem quiser ouvir antes ou depois, acho que é legal, que a gente fala da importância da prece e fecha muito bem, né, com isso aqui.
E que foi onde a gente teve a ideia de fazer o Pai Nosso. Exato, exatamente. São episódios que estão bem conectados, né? Acho que é importante, já que a gente está falando da prece, a gente vai falar do Pai Nosso, que é a oração mais importante, mais forte, mais magnetizadora, mais curadora, mais protetora que existe, assim, né? Que é a nossa conexão com Deus. A gente primeiro, antes de tudo, usar da nossa fé raciocinada para entender por que a oração é assim, né? Por que se ora? Como que é um jeito mais, não correto, mas assim, uma forma mais aproveitada de fazer essa prece para que ela tenha mais benefícios para nós, né? E vamos lá então para o nosso Pai Nosso, então, né? No livro, né, que a gente está trazendo aqui, que é Consciência e Mediunidade, esse livro aqui é um projeto do Manuel Filomeno de Miranda, é um livro espírita, e daí no item seguinte ele fala assim, como devemos orar? Ô Bru, posso ler um trechinho do próximo parágrafo só? Porque ele diz assim, ó, claro, vai. Que as fórmulas, elas podem ser instrumentos valiosos no processo oracional. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces no final, tá? E não poderia ser de outro modo, pois o próprio Jesus nos legou uma linda oração. Se não pudesse ser algo que a gente tivesse que repetir, Jesus não teria deixado uma oração, né? E os Espíritos, inclusive que ele fala das preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, há momentos mesmo em que a prece lida constitui um socorro divino, quando o pensamento se encontra em desalinho. Quantas vezes, às vezes, a gente não consegue fazer uma oração? Uma oração em que tu conversa, essa comunicação. E aí uma prece lida, ela ajuda nesse processo, né? Então ele diz assim, que quando a gente faz o Pai Nosso, que é uma prece de alto valor espiritual, pela própria magnitude e magnetismo das palavras de Jesus, porque ele mesmo proferiu, né? A gente consegue fazer essa conexão. Mas o ponto é que quando a gente for fazer isso, que a gente procure na prece lida pôr o coração. Se a gente não consegue montar a prece das nossas palavras, e a gente for repetir uma prece, que a gente ponha o coração nas palavras lidas. É mais do que uma leitura automática. Isso, exatamente. Não é maquinal, não é assim, eu preciso cumprir isso aqui, né? É porque tem uma projeção de Jesus nessa oração, que cada palavra colocada ali foi feita, assim, de forma muito artesanal para nós. Então não é só um texto. Se todo o Evangelho estivesse dentro do Pai Nosso, que tá, né? É uma oração que nos coloca nessa posição de abertura, né? Se a gente conseguir pôr significado nessas palavras, né? Ótimo. Vamos lá? Tá. Então ele fala, né? Como devemos orar? Aí ele já está falando da bela oração, né? Do Pai Nosso. Ele diz assim, naquela manhã, no momento, Jesus há de ter percebido a súplica sem palavras da multidão. Ensina-nos, Senhor, a orar. Olha só, o povo está precisando de acolhimento. É um momento em que tu não consegue, às vezes, alinhar as palavras para fazer uma oração. A gente tem é emocionante isso, né? Porque imagina aqueles momentos que a gente está mais aflita. É um exemplo, né, de tantos. Que a gente está sem solução, está sem resposta para alguma coisa. E tu precisa de ajuda de alguém que possa pegar na tua mão e dizer, me ajuda aqui a resolver. Me ajuda a dar uma solução para esse problema que eu não estou encontrando. Me ajuda a suportar esse fardo. E é o povo representando isso ali, né? Diz, Jesus, nos ensina como é que a gente sai dessa agonia, como é que a gente sai desse sofrimento. Como é que a gente sai dessa falta de paz interior? Me ensina a fazer isso, sabe, né? Agora, trazendo antes da gente entrar, eu já fiz o estudo porque no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o Pai Nosso também, muito parecido com esse... E eu já tinha participado de estudos sobre o Pai Nosso. Então, a gente começa a entender e pôr significado no Pai Nosso muito maior do que a gente às vezes aprende de só falar maquinalmente. E num dos momentos mais, acho que eu já citei isso aqui, mas num dos momentos mais difíceis que eu passei internamente, eu estava chegando em casa, eu moro em frente a uma igreja, a igreja estava vazia. E sabe aquela coisa de às vezes tu precisar de um local, minha casa não estava sendo naquele momento,
Não a minha casa, questões da casa, porque era interno, mas era um lugar em que eu não ainda, né? E aí eu pensei, eu cheguei, não tinha como eu ir até o Bezerra, por exemplo, então eu pensei, vou entrar na igreja. E eu entrei na igreja e tem Jesus, assim, ele tá assim, né, uma imagem de Jesus, como se estivesse acendendo, assim. E eu lembro que eu olhei para aquela imagem e eu comecei enquanto eu chorava, eu comecei a falar, né, a fazer o Pai Nosso. E entre cada uma das frases do Pai Nosso, eu conversava. E aí foi muito interessante, porque foi um momento de virada de chave, assim, porque na hora do que a gente vai chegar lá, mas seja feita a tua vontade, eu estava num momento tão assim, que aquilo teve um significado muito grande. Então, assim, como foi importante ter o direcionamento do Pai Nosso naquele momento. Porque era um momento em que eu estava em desalinho. Sabe? Então foi muito importante. Acho que esse é um dos grandes papéis do Pai Nosso, é nos realinhar, né? Estou trazendo esse depoimento porque realmente assim, a gente ter entendimento da profundidade do Pai Nosso também nos ajuda na força que essa oração tem, além de só da força que ela já tem de origem, sabe? E sobretudo, né, que não é uma oração apenas para responder às nossas aflições, né, às nossas angústias, mas também para que a gente, além disso, né, ou se isso não estiver acontecendo, mas para que a gente reforce a vibração de luz e a gratidão do nosso coração pela vida. Ela é para te alinhar, mas ela é uma oração de reforço, porque isso. Todos os dias do mundo em que a gente vive, a gente tem que ficar reforçando a nossa fé, a nossa, né? Ótimo. Mas é isso. Então vamos lá, né? Então ele distendeu o coração compassivo e ensinou: assim, pois é que vós haveis de orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Está em Mateus 6, item 9, né? Mas aí, isso, claro, tem outros evangelhos também, né? Mas aqui ele traz a referência de Mateus, né? Que Mateus traz a oração assim, destrinchada dessa forma, no evangelho, né, de Mateus. Então vamos destrinchar, né, esse primeiro trecho. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que diz aí, Thaís? É interessante, né? Porque ele diz Pai Nosso. E aí eu já vi várias pessoas, né, falando de que Jesus, na sua sabedoria das palavras, quando ele falava, tipo, meu Pai, eram coisas de que ele tinha um entendimento e a gente ainda não conseguia ter um entendimento, né? Quando ele falava, sejam perfeitos como o vosso Pai, eram coisas que são diferentes para cada uma de nós. Então, assim, apesar da gente estudar sobre Deus, de se conectar, cada um, e Deus ser único, a nossa relação com Deus é única. Então é o vosso, com certeza, né, o vosso Pai, é como tu te relaciona com Ele, não é sobre o que eu acho. E quando ele falava nosso, era algo que era para Ele e para nós da mesma forma. Então quando ele fala Pai Nosso, ele está querendo dizer que é único, que é eterno, que é imutável e que é de todo o universo, de todos nós, de toda a humanidade, de toda a criação. É um Pai nosso, é de tudo, de todos. Não é Jesus o Filho de Deus, né? Somos os filhos de Deus. Que é essa, e que nós somos uma irmandade, né? Tudo que é criado por Deus, né? Um Pai nosso, nosso de todos nós. Tem muita autoridade, né, nessa fala, uma autoridade que ela precisa ser nossa, né, Thaís? Na oração, né? Nosso, eu estou direcionando isso para mim, com a autoridade de quem pertence. Embora nós sejamos diferentes, nós temos um único Criador, né? Isso. Vai lá. Daí ele fala depois que o nome, né, representa o símbolo que sintetiza tudo quanto a respeito dele. Onde é que tu tá lendo? Onde, tu quer seguir? Eu queria mais para explicar a palavra. Não, mas tu tá com o texto aí, né? Tô com o texto. Ou tu tá com outra? Não. Ali onde diz assim, pois é que vós haveis de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tá. Aí ele explica a questão do Pai, tá. Isso, nosso. Dá uma ideia pra... Então, vocês querem que a gente tava falando, não era? Quer que eu leia? Tá, mas onde é que tu parou no...
Eu parei na criação toda aí. Ah, tá, tu tá ali naquele parágrafo. Isso, Tá, tá. achei que tu Deixa eu tava até ir mais. marcando aqui também. Vamos marcando que a gente não se perde. Tá. Pode seguir, só pra ver onde é que tu tava. Eu não marquei aqui. Então, ele disse, eu achei interessante essa parte que ele diz: santificado seja o teu nome, que ele fala o nome representa o símbolo que sintetiza tudo quanto a respeito dele podemos conhecer, né? Ou seja, é uma chave maravilhosa porque a gente pode invocá-lo, glorificar, exaltar, né? O teu nome, Deus, né? Tipo, santificado, ou seja, que a gente possa colocar no coração Deus. Que é divino e é simples. Invocar, não, invocar, entrar em comunhão. Santificado seja, né? É botar uma força, né? Exato. Né? Eu acho que é isso que ele diz, né? Que a gente pode invocar. A gente pode manter na nossa mente. A gente pode glorificar no coração. Eu acho que o santificar é isso, coloca num patamar mais alto esse negócio, entendeu? Que ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, santifica Deus. Sim, coloca patamar. Ele como a coisa mais importante que tu tem. Forte, né? Porque né? É a coisa mais importante. Teria que ser, né? Qual é o teu primeiro ponto da vida? Deus. Depois o resto. Isso. Porque Deus somos nós, né? Deus em nós. Então tem essa força também. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você achou aí? Me achei, vai lá. Qual é a explicação, né? Olha só, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino é a manifestação sensível de Deus. É a vibração que dele emana e tudo preenche. É a criação divina, né? É Bereshit, lá o livro da Gênesis. Deus criou o céu e a terra, criou a luz, criou a escuridão, criou tudo. Então o reino é tudo que compreende, tudo como parte integral da criação de Deus, sem distinção, independente dos níveis de evolução, tudo, cada detalhe, cada coisinha que existe nesse universo pertence à criação divina. O meu pergaminho evangélico, cheio de Pode- folhas dentro. Pode ser compreendido também como um plano perfeito e harmonioso pelo Criador, elaborado para a sua criação. E é interessante porque ele diz venha. Então, venha. Tipo, é como se eu atraísse o reino, né? Esse plano perfeito. Venha até mim o plano perfeito da criação. Pra mim. Exato. Pra minha vida. Né? Muito forte, né? Tem uma... A gente que participa, assim, né, de essa leitura mais espiritual, a gente sente essa vibração só de ler aqui, né? Eu tô toda arrepiada só de ler o Pai Nosso, assim. É bem forte. Esse projeto admirável se revela para o homem através das leis divinas, gravadas na consciência de cada um, né? Projeto admirável. É a palavra, né? Venha esse projeto admirável até mim. Venha esse reino. Venha esse plano perfeito. É uma invocação, né? Tu coloca Deus, tu santifica, tu coloca Deus no papel que ele tem, que é o papel principal da tua vida, e aí tu pede, venha, invoca, né? Que o teu plano perfeito, Deus, o teu projeto para minha vida, que tá gravado, que é esse reino prometido, né? Que é esse estado de consciência, venha até mim. E daí ele fala, né? Aí depois ali, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, anulado o ego, ignorante e pobre, eis a vontade de Deus feita, assim na terra, plano material, como no céu, na vida espiritual. Então ele está falando aqui da dualidade da vida, né? Nós, enquanto essência de espíritos, encarnados e desencarnados, tudo compreende
E quanto mais esse ego, essa falta de humildade, essa pobreza, né, do coração vai se distanciando de nós, mais equilibrado fica esse senso de céu e terra. Eu acho que essa é a parte mais desafiadora do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu peço o reino e eu entrego. Que o teu plano se faça na minha vida e eu entrego a tua vontade. Eu já vi várias pessoas dizer, né? Às vezes dá medo de dizer faça a tua vontade, não sei qual é a vontade de Deus, olha o nosso nível de controle do ego, né? E daí, sabe o que é interessante? Porque é no plano material e espiritual, mas também é no plano material e na nossa consciência. Porque às vezes, por exemplo, quando tu entrega, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Isso é a coisa mais importante. Que o teu plano vem, eu não sei, eu não lembro o que eu planejei, eu não sei o que tem que acontecer na minha vida agora, seja feita a tua vontade. Isso te traz muitas vezes mudanças drásticas no plano material, uma nova condução para a tua vida para o plano material, e isso às vezes pode ser assustador, por isso a entrega e por isso tu colocar Deus, né, o coração nisso. E ao mesmo tempo no plano espiritual, mas também no plano da consciência, porque às vezes tu precisa mudar a tua forma que tu pensa sobre aquilo, a tua visão a respeito das coisas, que aí já é mais uma questão do próprio espírito, é como o espírito se coloca diante das coisas, é como, né, as tuas emoções estão a partir daquilo ali. Então seja feita a tua vontade, seja na minha forma de ser, quanto do que me serve. Tudo que compreende o ser. É completo, né? Tipo assim, é uma entrega, e uma confiança. Exato, eu quero o teu reino, ou seja, eu quero esse estado de espírito. E para isso, que ele venha até mim, eu te entrego, seja feita a tua vontade. Entrego e confio. E é a fé que a oração precisa, né? Uma oração sempre, né? A fé em nós, naquilo que a gente está colocando, né? Que é uma fonte de criação, né? Submeter-se. É tu te submeter. É a submissão a Deus que a gente fala, né? Às vezes a gente tem uma palavra, a gente tem uma questão com a palavra submissão, porque uma coisa é eu me submeter a seres imperfeitos. Agora, quando eu me submeto a Deus, é a submissão ao plano dele para minha vida. E aí, essa é uma coisa, essa entrega é o maior desafio. E acho que até assim, tu comentou, né? Quando a gente está perdido no caminho, e é comum que a gente se perca um pouco nas nossas noções, né? E perca o norte de algumas coisas na vida. Mas assim, essa confiança absoluta na providência divina, fé absoluta na providência divina, isso para mim é um mantra de vida, assim, né? Não importa as circunstâncias, da forma como eu estou, eu tenho fé absoluta nessa providência. É isso, né? Faça-se a vontade de Deus assim na terra, ou seja, eu estou confiando nessa providência. Se eu não souber, Deus não vai faltar. E assim, por isso que muitas vezes as dores nos chegam, né? Porque a gente está indo por caminhos nossos, que não são os caminhos, e aí chega um momento que não existe outra opção a não ser entregar, porque o nível de sofrimento está ali. Não deveria ser, né? A gente deveria todos os dias, porque é isso, reforçar. Ela é para o desalinho, mas ela é reforço, porque a gente deveria todos os dias reforçar. Acordei, Deus, seja feita a tua vontade no dia de hoje. A todo tempo, né? Para tudo que a gente faz. Mas vamos lá, que a caminhada é longa. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa é interessante, né? Porque estejamos diante da súplica pelo alimento, ou seja, tudo o de que necessitamos para a preservação e desenvolvimento da vida. Então, assim, quando ele fala do simbolismo do alimento, não necessariamente o pão representa a comida do prato da mesa. O pão representa o teu sustento físico, né, que ele diz, mas também o ar que respiramos, a comida, o vestuário, o medicamento, etc., a moradia, o que for. Mas também o fluídico, o espiritual, o hálito divino que estimula e mantém a vida. Então é o pão nosso de cada dia, porque cada dia a gente precisa, né, o pão nosso de cada dia, o alimento nos dá hoje. Então, né, é isso que ele diz, né? Pedimos só para o momento corrente.
Porque a confiança no Pai é a garantia do amanhã e sempre. Então, se eu estou entregando para os planos para Ele, eu coloquei Ele como a coisa mais importante, entreguei meu coração e disse, venha o teu reino, teus planos se façam e seja feita a tua vontade. Eu preciso do alimento para hoje, porque amanhã é os planos dele. É uma confiança de que o plano vai ser feito. Exatamente. Né? Uma confiança que a gente já vê na história da Bíblia também antiga, né? Do povo hebreu, a questão do maná, né? Da confiança absoluta em Deus, de que o alimento vem uma vez no dia. Fala sobre e o ele é para isso, né? Não sei se cabe tanto, né? A questão todo aquele período de peregrinação dos hebreus, né? No Egito, de todas as travessias do deserto. E eles tinham um momento ali do dia que Deus mandava o alimento, né? O maná que eles falam, tinha o leite, tinha o mel, né? Tem toda uma representatividade simbólica. E isso era o alimento do povo, não tinha fonte de alimento, não tinha outra alimentação, né? E ele tinha, num horário crucial, aquele alimento, e ele não tinha estoque. Então ele era o alimento para era o que o povo precisava para ter força e energia para um momento específico. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não comeu, vai te saciar até que exista o próximo dia e o próximo alimento. É bem interessante, né, voltar nessas questões históricas, bíblicas, assim, porque tem essa conexão, né? Jesus, até então ali, ele é um judeu, ele é criado dentro da ideia do judaísmo e ele vem dessa tradição, desse povo que teve essa característica de conhecer um Deus de uma forma com essas providências, né? Então ele está trazendo essa referência aqui. Exato, tanto que eles ensinam-nos, né? Então ele está usando as referências que esse povo tem. Isso. E daí ele diz, a compreensão dos atributos de Deus não dá margem para a gente conceber a sua providência submetida a qualquer restrição de tempo, de espaço ou de uma natureza qualquer. Então quais são os atributos de Deus? Toda bondade, toda justiça, imutável, eterno, justo, né? Onipotente, onipresente. Então, se a gente for pensar e compreender todos esses atributos, refletir sobre esses atributos, não dá uma margem para que a gente entenda que as coisas não vão acontecer no tempo que elas não têm que acontecer, que elas não vão chegar até a gente se elas tiverem que chegar. É uma margem de compreensão para que tu possa descansar, eu acho que essa é a palavra, né? E entender que o pão de cada dia dai-nos hoje. Porque é isso, né? Se a gente for pensar que nós estamos hoje aqui, é porque de alguma forma o que pro dia foi dado. Até agora. Por mais insatisfeitos que os nossos corações estejam, por não perceber as bênçãos que nos cercam, ou ter a compreensão exata das dores que chegam desse Pai bom e justo que nos educa, o que a gente precisou até esse momento agora, dessa encarnação e da nossa trajetória de espírito foi dado, ou não estaríamos aqui. Né? E a nossa gratidão nesse entendimento para que nos seja dado mais na proporção que precisamos. A gratidão de saber pedir e saber receber, com esse amor pronto para o que mais Deus pode nos conceder. Né? Ele diz, né, que a vida é um eterno presente. É isso. Amparando consciências limitadas. Mais alguma coisa nesse que tu queria trazer? Que nada adianta buscarmos garantias antes do tempo, porque quando assim procedemos, ao contrário da paz almejada, encontramos decepção como resposta. Ou seja, a pressa é inimiga do processo. E vai ser um dia que ela vai chegar na perfeição. Tudo tem seu tempo, né? Que a gente vive de uma forma que a gente quer as coisas, né? Somos imediatistas, mas tem um processo, né? Que precisa acontecer para que a gente aprenda. E não sei se a gente segue aqui, mas é uma coisa importante que ele diz que o pão nosso de cada dia, seja ele o pão das nossas questões materiais que a gente precisa, humanas, né, da nosso corpo físico, quanto as questões do nosso espírito dá-nos hoje, não nos distancia, pelo contrário, nos aproxima da lei de trabalho. Né, que ele diz, o trabalho será a nossa garantia da aquisição do necessário, ou seja, não é, me dá o pão e aí eu fico aqui sem fazer nada.
Não, é o pão nosso de cada dia. Eu saio de casa, eu acordo de manhã com a certeza de que eu entreguei, voltando lá, né? Deus é a coisa mais importante, eu entreguei, eu quero viver esse plano e eu tenho certeza que o que eu preciso hoje eu vou ter, mas eu uso toda a minha energia para trabalhar e construir, trazer o pão. Né? Então ele diz aqui desse modo, hábito como... Não, onde é que ele diz aqui? E isso que tu está trazendo reforça a importância do trabalho, né? Ele diz, evitemos que os projetos idealizados, ou seja, eu achar que, meu Deus, vai cair do céu, literalmente isso, não nos distraiam a ponto de roubar-nos o interesse pelo labor diário. O trabalho é descrito em todas as obras espíritas, não só, né? Mas assim, que a gente precisa executar o trabalho para entender o valor das coisas, para entender de onde vem, né? A gente falou em um outro episódio sobre as questões, né, dessa vibração do trabalho, da importância, né, do trabalho para nós enquanto edificação do espírito, porque é nessa convivência, nas adversidades que a gente evolui. Então eu preciso entender esse valor para que eu saiba inclusive o valor desse pão, né, do que nós estamos recebendo. E se eu entreguei para Deus os planos, eu vou entender que existe um propósito para cada coisa que eu estou fazendo. Então eu não vou ficar idealizando coisas lá na frente que vão gerar decepções. Porque os planos feitas, não significa que a gente não possa ter sonhos, que é o que ele diz aqui, ó. Onde é que ele está? Evitemos que os projetos idealizados não nos distraiam a ponto de roubar-nos o interesse do labor diário, ou seja, o propósito do que eu estou fazendo agora. Entender que o que a gente está fazendo aqui agora é algo que é divino e que é de Deus e que faz parte do plano, né? Então eu tenho que colocar um propósito agora, mesmo porque é a soma das realizações de cada hora que torna possível a concretização do amanhã sonhado. Que amanhã sonhado? Esse estado de consciência, de paz, de plenitude, venha o reino, né? Então, que ele diz que o trabalho é um dever da criatura com o Criador. Ótimo. E que deveria ser fonte, que deve se constituir fonte de alegrias imensas. Fico pensando, né, o quantas vezes a gente colocou e programou nas nossas consciências de que trabalho é algo ruim. Historicamente tem bastante coisa aí, né? Mas aí entra a questão da gente mudar, né? O que é trabalhar? Trabalhar internamente é bom, deveria ser fonte de prazer. O trabalho, mas eu não estou num trabalho aqui que me gera esse nível de satisfação. Coloca propósito, porque são as horas realizadas agora que vão te dar o amanhã sonhado. Então eu gostaria realmente, gostaria de mudar de trabalho, mas nessa vibração. Então coloca propósito no que tu está fazendo com o objetivo de mudar o trabalho para que o novo trabalho se apresente, né? E aí que trabalho é esse? A gente também não tem ideia, a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Exatamente, não temos de nada, né? Vamos lá. Então, né, o pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Vou deixar contigo isso aí. Parte fácil fica contigo. Perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Ao pronunciarmos essas palavras, deveremos ter em mente que alcançaremos o perdão na medida em que perdoarmos os nossos semelhantes. Jesus está falando de dívidas aqui, né? Olha só, dívidas, de novo, a gente não está falando de dívidas financeiras, né? Não é sobre pagar aqueles, né? Receber. Ele está falando aqui de dívidas, inclusive dívidas espirituais, né? Das relações, né? As dívidas que nós construímos nas nossas relações com as pessoas e que a gente vai deixando coisas para resolver. Então, quando ele diz, perdoemos as dívidas, é assim, perdoa a falta que a pessoa te faz, perdoa aquilo que ela te causou em algum momento, mas olha que interessante, assim como temos perdoado aos nossos devedores, ou seja, eu estou perdoando porque eu também fui perdoado. Eu estou sendo perdoado, mas eu também estou perdoando. Então ele está trazendo aqui uma dualidade nessa frase que não esquece
que assim como tu quer o perdão das ofensas que tu fez, assim como tu quer o perdão daquilo que de mal tu fez e te retratou e te equivocou, tu também deseja ser perdoado por aquilo que fizeram contigo ou que tu fez, né? E é interessante, né? Porque todos nós temos faltas cometidas. Se a gente não tem, a gente não está se analisando direito. E aqui estamos falando de vidas contínuas, né? Exato. Segundo a lei reencarnacionista, a gente está falando de dívidas que nem vem muitas vezes dessa vida, na maioria das vezes, né? Não vem dessa encarnação, vem de outras, e né? é isso, né? E assim, e tem muitas das falhas, porque aqui ele fala dívidas, mas a gente pode falar as nossas falhas, né? Durante o dia a gente falha várias vezes, a gente deixa de fazer coisas, a gente procrastina e não deveria ter procrastinado, a gente mentiu e não deveria ter mentido, a gente se calou e deveria ter falado. Tudo isso são coisas que, se a gente para refletir, perdoa-nos as nossas falhas, porque eu falhei hoje, assim como eu perdoo as falhas. E o perdão, nesse sentido, não significa que tu vai ser conivente, né? É no sentido de eu não levo comigo para esse plano que tu tem para mim. Elas ficam. Ou não quero mais, né? Então eu quero deixar minhas falhas para trás, Deus. Eu sei que eu falhei ontem, mas daqui para frente eu entrego agora. Então eu falhei, mesmo sem querer falhar ou sabendo que eu estava falhando. Então eu quero largar e deixar, porque perdão né? Tu soltar e deixar para trás, deixar no passado. E aí, mas aí eu faço isso, que eu quero isso pra mim, mas aí eu contigo não, com a Bruna que eu quero que a Bruna, eu acho que é nesse sentido, né? A Bruna, eu não admito que a Bruna falhe, a Bruna não pode falhar, ela, né? E aí a Bruna precisa de castigo, porque daí é que entra Deus punindo, que não é uma que ele traz na sequência, né? Exatamente. E outra coisa, né? A gente está falando aqui de um processo de autoconhecimento incrível, porque é de novo nós olharmos, né, para quem são os nossos irmãos, aquilo que Jesus disse, né, quem são os nossos irmãos, quem são, porque todos somos filhos do mesmo Deus, estamos em processo, né, de evolução. Então, se eu desejo ser perdoado, eu preciso praticar o perdão. Se eu quero que as minhas falhas sejam esquecidas porque eu mudei, porque eu me retratei, eu preciso aceitar isso que eu tenho. Então é uma via que ela precisa acontecer. Não no mesmo tempo. Não precisa ser no mesmo tempo. Porque cada um tem o seu processo. Mas precisa acontecer. E daí, como a Thaís disse, e tão importante é a continuidade disso, que ele diz: se porém não perdoareis aos homens, tampouco o Pai te perdoará das tuas ofensas. É verdade isso? Ou seja, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar, porque eu não perdoei a pessoa. Eu não esqueci aquela dívida. Não esqueci, aí Deus não vai me perdoar porque eu não agi da melhor forma que eu podia. Será que Deus é tão punitivo dessa forma? Daí ele traz a explicação. Isso é um terrível engano, deduzir que Deus viria, né, com essas palavras, que ele seria tão vingativo a esse ponto, baseado no fato de que ele condiciona o seu perdão ao da criatura. Não, né? Deus é divino, é a energia máxima. Ele certamente assim, está com a gente para cada evolução, né, do nosso espírito, sem esse julgamento. Se eu não conseguir perdoar hoje, se eu não conseguir respeitar essa falta hoje, eu ainda tenho a oportunidade de reaver isso e de, em algum momento, agir da melhor forma, né? E aqui ele está falando de perdão mesmo, né? Aqui é perdão como... não é esquecimento de ofensa, né? É a questão de... essa energia, liberar, né, essa energia do nosso coração. E é interessante, né? Porque a lei de Deus, que é essa lei que nos traz para o caminho de volta, que nos coloca e que nos chama o tempo todo, ela está onde? Na nossa consciência. Então, essa questão é a gente fazer as pazes com a consciência. É a humildade de reconhecer, né, que a gente, Deus, né, a lei dele, mostrando que, assim, perdoa-me as minhas dívidas, ou seja, daqui pra frente eu vou seguir os teus planos. E o que ficou pra trás, eu não vou levar essa carga, mas eu vou fazer, porque a gente sabe que a gente vai reparar e vai ter que, né, trabalhar por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Porque daí tu vai trabalhar por amor dentro do plano de Deus, tu vai fazer o bem, tu vai reparar, é inevitável. Então, agora assim como aí o que acontece? Se eu não
de alguma forma eu não trabalho o meu auto-perdão ali, e a questão da minha relação com Deus, eu também acabo não perdoando os outros. Exatamente. Porque daí a minha visão de Deus, a minha visão de como a vida é que ela precisa ser punida. Entra o autoconhecimento que tu estava falando, André. E é prática diária, né? A gente não tem receita para fazer e não é fácil, né? Esse processo. E é interessante que ele diz, né? Não sei se eu posso ir mais pra frente. Pode um pouquinho. Porque ele diz que em nossas consciências existem erros e crimes não resgatados, procedentes desde de vidas anteriores, que só Deus sabe. É uma intimidade, né? Muito nossa com o nosso Criador, porque Ele conhece a nossa essência, Ele conhece tudo sobre nós. E daí ele traz aquela parte de que Jesus fala, né? Caminha 2000 passos se for preciso. Que é ir além do que a gente acha que a gente deve ir. Porque o caminho a 2000 passos é aquela parte em que ele diz, se ele quer o manto da túnica inteira. Se ele quer que tu dê 2 passos, dê 2000. Ou seja, vai além. Busca ir além. Resiliência do espírito, né? De buscar. Legal, essa parte é muito, né? Sobre... tem uma ideia até de auto-perdão muito forte aqui, né? É que o perdão ao outro parte do auto-perdão, né? Já falamos sobre isso. Já falou também, também. Né? Então, assim, busquem esse episódio que ficou bem legal. E é um trabalho mútuo, né? Porque no momento que tu entra no processo de auto-perdão, tu não tem como não olhar o outro de forma diferente. Para ver o quanto o perdão está relacionado à capacidade de amar. Quando a gente fala em amor, não ama o outro se tu não tem amor no teu coração. Se tu tem amor no teu coração, tu ama tudo. Então tu te ama também. Porque o auto-perdão é uma forma de auto-amor. É tipo assim, eu escolho, eu me amo a ponto de que eu não quero andar com meu coração cheio de mágoas. Eu não quero andar com meu coração cheio de culpa. E aí no momento que tu começa a trabalhar, que tu precisa olhar para as tuas questões e dizer, caramba, errei nisso, nisso e nisso, mas eu tenho auto-amor a ponto de não me torturar e de não me colocar em ponto de sofrimento e reconhecer as minhas falhas daqui para frente, tentar agir diferente, eu não tenho como olhar o outro de outra forma. Exato. Eu não vou conseguir julgar, porque eu vou olhar, meu Deus, se ele tá falhando feio, eu vou dizer, gente, vai doer pra caramba a hora que ele entrar em contato com isso. Então tu começa a ter compaixão. Sim. Não vai sofrer, né? Ser conivente. Né? Porque Jesus, muitas vezes, ele foi mais, não é dura a palavra, mas firme com algumas pessoas, porque ele sabia, né? Que o espírito precisa desse... No momento em que ele entra ali e quebra o templo, ele estava usando uma energia de rompimento ali, né? Então, assim, não é que tu não vai ser firme, que tu não vai... Mas é o olhar, como o teu coração reage ao outro. Não é sobre as atitudes só, é sobre como o teu coração reage. Então, é interessante a gente pensar que tu não tem como tu fazer um processo de auto-perdão e com o teu processo de auto-perdão tu não olhar para o outro diferente. Porque não tem como, Porque é transformador, espelho, né? É espelho. É transformação. Não tem como. E por fim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. E aqui uma ordem, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está nos advertindo aqui, né? Uma responsabilidade, né? Existe um ciclo, né, de vida que a gente acaba se aprisionando também, a gente coloca, né, a nossa alma. Coloquei, somos espíritos imperfeitos. Né, a gente se aprisiona nos erros, né, mas que a gente aceite que esses erros fazem parte também do processo, né. De novo, porque a gente estava falando antes, para que a gente não se julgue como se a gente não fosse capaz de aprender com o processo e de nos melhorarmos e de enxergarmos o melhor no outro porque também, nesse né? plano perfeito que Deus tem, a gente comete erros, né? Que
É como se fosse uma criança aprendendo. A criança comete erros. E o pai que vê os erros sendo cometidos sabe. A gente às vezes olha os erros e a gente não se vê como crianças ainda, não percebe, né? Então, primeiro a tentação. Primeiro chega a possibilidade. E aqui é um pedido, né? Não nos deixes cair em tentação. Então, primeiro a tentação, um apelo mental, um desejo de cometer uma ação prejudicial à vida. Depois a queda, consumação do ato. E por fim, é que assim, o mal. Entre a tentação e a queda existe um tempo. Com certeza. Que tu tem a possibilidade de desistir e de não ir por ali. Sim. É isso, né? Jesus foi tentado no deserto. Ele também passou pela tentação. Mas ele não cometeu a queda, ele não teve a queda. É esse espaço, né, entre a tentação chegar, porque ela vai chegar, as possibilidades de erros, elas vão chegar no decorrer do dia. A possibilidade de tu destratar alguém, a possibilidade de tu, eu nem estava falando, de tu mentir, de tu procrastinar, de tu fazer, não fazer algo, ela vai chegar. E aí, entre esse tempo e a queda, que é o cometer e ficar no mal, é efetiva. Existe um tempo. E daí, nessa prece, é um pedido. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, quando a tentação chegar, que eu não vá por esse caminho. Esse é o pedido inicial, né? Me sustenta, né? Me apoia, que eu quero ser ajudado. Porque a gente precisa desse querer, né? Não adianta eu estar lá fazendo a oração, não nos deixe cair em tentação, e eu estou lá conscientemente agindo de forma equivocada ou fazendo mal para mim propositalmente, né? Porque aqui a gente é um desalinhamento com aquilo que a gente está pedindo. Lembrando que a oração é um pedido que a gente faz do coração de tudo que a gente quer de verdade. Então, se eu estou pedindo isso, eu preciso tentar agir, né? É uma tentativa dentro de uma consciência dessa tratativa, né? Dessa narrativa que tem aqui. Então, se eu estou pedindo, não nos deixe cair em tentação, olha, eu sei que eu sou fraco em algumas coisas que eu vou errar, mas assim, eu estou disposto a perceber o momento, né, da minha retirada desse momento. Me mostra, dá o caminho, né? Então, não nos deixe, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal, ou seja, aconteceu, né, a situação, seja por algum motivo ali, né, as tentações da vida, e aqui é simbólico, porque a gente está falando de tentações de formas diversas, que podem ser essas tentações, né, mas livra-nos do mal. Mas, o que é esse mas, né? Apesar de qualquer resultado disso aqui que eu acabei de falar, me livra do mal. Então, talvez se eu não conseguir, acho que vem muito assim, talvez se eu não conseguir, se eu errar pela minha condição humana ou por todas as questões da vida, me livra do mal que isso pode me causar. Me protege desse mal. E sabe o que eu acho? Que é a consequência do ato, né? Porque o mal não chegou por nada, é porque eu caí em tentação e tive a queda. Então o mal chega. Se a gente for pensar muitos dos nossos sofrimentos dessa vida, nem vamos pensar em questões, mas dessa vida, a gente consegue encontrar eles como consequências de coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Então ele foi a tentação, queda e mal que nos chegou. E daí o que é interessante é que ele diz assim, não é retira, né, o mal dali, porque a gente sabe que existe uma questão de trabalho e de progresso, mas e que foram gerados danos danosos, né? Mas ele diz, após rogar a Deus as oportunidades de reabilitação das nossas faltas. Então o livra-nos do mal não é tira o problema daqui. O livra-nos do mal é uma rogativa de não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal no sentido de me dá a oportunidade de reajustar as faltas. Então, eu errei, né? Eu errei, aconteceu alguma coisa aqui, eu tenho a minha culpa, ok, mas assim, me protege porque isso me dá um suporte. E eu acho que isso é forte porque nos dá a ideia de que a gente pode errar e acertar, sabe? A nossa intenção, na verdade, vou te dizer uma coisa, no nosso grau de consciência, a gente erra achando que está acertando. E aí não é sobre isso, porque daí entra a questão de como a nossa, por isso que quando a gente cresce em consciência, a nossa responsabilidade é maior. Porque o nível de consciência de um selvagem, lá da pré-história, que matava,
para defender a sua tribo, é completamente diferente, erro e acerto, de uma de nós fazer isso hoje. A gente vai ter que lidar com a nossa consciência, com cair em tentação ou não cair em tentação, de forma completamente diferente. Então, eu vou te dizer assim, tem coisas que há 10 anos atrás eu fiz com a melhor das intenções, achando que eu estava acertando, que hoje eu faria completamente diferente, porque eu vejo que não era o caminho. Então, até o próprio levar do mal é um aprendizado constante. O que é acertar? O que é erro e o que é acerto? Até onde começa um, né? E onde é que acaba o outro. A gente também não sabe o limite disso, até para o nosso espírito, né? Enquanto aprendizado. Então, a gente na verdade, esse livra-nos do mal e tentação, ele tem muito mais a ver com o nosso grau de consciência em si, com o nosso processo de aprendizado. Porque é isso, né, Bru? Dependendo do que for, a pessoa está dando o melhor dela. Mas ela está cometendo um erro. Aos olhos, às vezes. Quando a gente vai ler as obras espíritas, os espíritos superiores nos veem fazendo coisas aqui e eles nos olham como crianças ainda, ele está tentando acertar, e é o processo. E a gente super se julga, né, em muitos momentos. E eu acho que uma questão da sociedade contemporânea, dentro dessa ideia, que acho que nos serve assim, para refletir, é que a gente já falou um pouco sobre isso em outros episódios, né? Lá no início, eu acho, do podcast, que a gente tem esse senso de cobrança, né? De achar que nunca tá bom o que a gente está fazendo, de achar que sempre a gente precisa mais, mas a gente não repara que esses limites eles já foram determinados ali em algum momento e que a gente às vezes está passando do ponto, pulando, né, coisas que, assim, a espiritualidade está olhando, dizendo, tá tudo bem, ela está indo bem, ela tá cumprindo, ela está fazendo ali, ela está melhor do que ela foi ontem, ela está melhor do que ela foi na outra encarnação, e a gente ali achando que a gente não está dando conta. Acho que o maior desafio está entre a gente entender os limites de auto-perdão e auto-responsabilidade. Que o auto-perdão é tu ter compaixão de ti, das tuas falhas, e conseguir caminhar e não guardar e ficar preso, porque o ressentir te deixa preso no passado, né? E então o auto-perdão ele tem a ver com isso e ao mesmo tempo a autorresponsabilidade, porque não é porque eu falhei que eu não vou me responsabilizar por isso, porque isso também é amor e vou crescer a partir disso. Então são dois pontos que andam juntos, né? Então é a gente perceber que, nossa, eu falho pra caramba. Ah, tá, então eu sou assim, eu vou seguir falhando. Não. Que Jesus disse, vai e não peques mais. O pecado, errar o alvo. Porque a gente botou um peso grande em cima do pecado. O pecado é errar o alvo. Na caminhada de espíritos imortais, a gente vai errar o alvo pra caramba. Na maioria das vezes. E aí, o que ele diz? Mas vai e não peques mais. No sentido de tu errou o alvo, então agora faz o melhor que tu puder. Te autorresponsabiliza para que isso não aconteça de novo. Porque é isso, é uma tendência que a gente tem ou de ficar no auto-chicote, ou evitar olhar para isso, e daí a gente faz isso com o outro, porque eu não quero olhar para mim, então eu faço isso com o outro e a culpa é do outro. E aí, se não, e daí eu não me responsabilizo. Então, de alguma forma, eu não aproveitei o aprendizado, sabe? Faz sentido? Sim. Porque às vezes minha cabeça dá uma viajada e eu acho que eu já perdi isso. Então, após rogar a Deus as oportunidades para a reabilitação de nossas faltas e recebendo-as, importa-nos não cometer outras. Tentativa e erro, né? Vai, não peques mais. Sob pena de consumirmos todo o nosso tempo e energias vitais nos processos retificadores, dolorosos, quão entediantes. É aquela hora do tipo, eu não aguento mais. Né? Aquela autoconsciência, né? Eu não aguento mais passar por isso, por que eu faço isso? Teve um episódio, que foi o episódio com o Ricardo, que a gente falou sobre sermos filhos de Deus, senso de filhos de Deus, que a gente falou que chega uma hora que o ser se entedia de ficar na animalidade. Exatamente. Eu vou ler o finalzinho. Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, capítulo Orar Sem Cessar, escreve: na incomparável prece que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, encontramos a síntese sublime
das aspirações humanas em forma de colóquio ideal com o excelso Criador. Síntese sublime das aspirações humanas, o Pai Nosso. E olha o capítulo, orar sem cessar. E aí vem um questionamento. Quanto nós nos utilizamos do Pai Nosso? Agora que a gente tem entendimento, com mais frequência ainda, o quanto a gente se utiliza da oração. Orar sem cessar. É aquela história, só me resta orar. Não. Ora antes. Não espera restar. A todo tempo, né? Conectar Orar sem cessar. Orar e vigiar, Jesus dizia. Que é o da orar e vigiar. E para fecharmos, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja. A gente está lendo aqui para vocês a versão espírita, né, do Pai Nosso, mas independente da versão católica ou de qualquer outra versão com algumas mudanças ali de palavras que a gente sabe que tem, a oração é a mesma. Independente da mudança de palavra, o contexto da explicação que a gente trabalhou aqui é o mesmo. Mudam as palavras para se adequar, né? Algumas questões, mas está tudo dentro da mesma explicação, da mesma conotação, do significado que Jesus quis passar para a gente sobre a oração. Certo? Obrigada por mais um episódio. Seguimos juntas. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. E nos vemos em um próximo episódio. Paz e luz. Até a próxima.